Aleluia. Graça e a paz, Senhor Jesus. Nós estamos aqui hoje na nossa oitava aula do livro de Gênesis. Uma grande alegria poder estar aqui com os irmãos novamente. Você que porventura vai assistir depois aqui também no YouTube. Então, saiba que você é muito bem-vindo aqui nesse estudo juntamente conosco. E nós estamos hoje compartilhando o capítulo 7, 8 e 9 do livro de Gênesis. Então, hoje nós vamos terminar esse primeiro ponto agora onde nós começamos na aula passada a falar a respeito do dilúvio. Falamos que o dilúvio foi um recomeço de Deus através da família de Noé e vamos dar seguimento então a partir do momento que nós paramos aqui. Então, se você está com a sua Bíblia, você pode pegar a sua Bíblia aí e vamos ler aqui a partir do versículo 17. Então, se você está com a sua Bíblia aí, você pode abri-la, por gentileza, né? Então, Gênesis, capítulo 7, verso 17. Vou projetar aqui também para você. Então, vamos compartilhar aqui Gênesis 17, perdão, Gênesis 7, versículo 17. Então, a palavra do Senhor diz assim: Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. E cresceram as águas, levantaram a arca sobre a terra, e predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vagava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que haviam debaixo do céu. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pareceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto a ave como os animais domésticos, os animais selváticos, e de tudo que tinha fôlego de vida, suas narinas, tudo que havia na terra seca morreu. Continuando. Assim foram exterminados todos os seres que haviam sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis, as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou Noé e os que com ele estavam na arca. Continuando aqui no versículo 8, capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas do céu, e copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente e sobre a terra, e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E as águas foram minguando até o décimo mês, cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela do que fizeram na arca e soltou um corvo, a qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam se minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-se a ele para a arca, porque as águas cobriram ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então Noé esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou. Versículo 13. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês, no ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto, e os 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: Sai da arca, e contigo a tua mulher, os teus filhos, as mulheres dos teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado, tanto répteis que rastejam sobre a terra, faz-e sair a todos, para que se povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher, suas mulheres e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, toda ave e tudo que se move sobre a terra. Versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando dos animais limpos e das aves limpas, ofereceu holocaustos sobre a terra. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: Não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno. Então,
quero comentar aqui com você, explicar para você aqui o que que está acontecendo no capítulo 8, ok? Então, só para a gente retomar aqui de onde nós paramos na aula passada, então penso que seja importante aqui a gente retomar a partir daqui. Então, compartilhando aqui com você, um instante só, por gentileza. Vou abrir aqui meu slide aqui, tem um probleminha, não está compartilhando. Glória a Deus. Então, retomamos aqui da onde nós paramos. Então, só para lembrar os irmãos, né, nós vamos deixar salvo aqui também. Eventualmente, possível, depois os irmãos estejam aí assistindo, né? Sei que às vezes pode estar tendo algum problema na transmissão, mas é importante depois os irmãos assistirem, até para a gente poder dar continuidade, né? Passado pelas águas do dilúvio foi um símbolo do batismo no Novo Testamento. Nós sabemos que o batismo é uma grande sepultura onde o mundo foi sepultado para nós e nós para o mundo. Então eu expliquei para você na aula passada que o dilúvio ele tem significado para nós. Ele foi um símbolo do batismo do Novo Testamento. Então nós entendemos que o homem é salvo pela graça mediante a fé e o ato dele se batizar é um sinal que ele está dando diante da igreja, diante do mundo espiritual e confessando às pessoas que de fato ele nasceu de novo. Então o batismo ele é na verdade um sinal de algo que aconteceu dentro do interior do homem. Como consequência disso, ele está mostrando que ele nasceu de novo. Então, consequentemente, nós vamos agora falar a respeito da saída da arca. Então, nós temos aqui uma outra experiência. Então, lembra, né? Nós falamos que a arca é Cristo. Então, e nós falamos que, lembrando, né, a arca foi construída, ela foi toda envolvida no betume. Esse betume nada mais é também do que o sangue de Jesus. Então, nesse primeiro aspecto, a arca aponta para Jesus. Então, quem está em Cristo, quem estava na arca, foi salvo. Lembra disso? Foi salvo da condenação. Da mesma forma, haverá um dia que o Senhor vai vir para julgar as nações, para julgar o falso profeta, o anticristo. Então a Bíblia diz que haverá grande tribulação. Mas aqueles que estão em Cristo serão poupados desse momento da grande tribulação. Então é importante se lembrar disso. Então a arca é um tipo de Cristo. Então quem está dentro da arca está salvo. E o que que faz com que quem está dentro da arca não seja ali contaminado pelaquilo que está de fora? É porque a arca foi envolvida pelo sangue. Então você está revestido do sangue de Jesus. Por isso que você é aceito. Amém? Então lembra disso. Você é aceito por causa do sangue de Jesus. E aí nós entendemos que, uma vez que passamos por essa experiência do batismo, o que que acontece? A saída da arca também para nós nos fala de uma experiência que nós chamamos de experiência da ressurreição. Então lembra, você morreu com Cristo Jesus, são aqueles dois aspectos que eu disse para você. Você morreu com Cristo e Cristo morreu no seu lugar. A substituição e a inclusão. Então eu falei para você que quando Cristo morreu, você morreu com ele. E quando Cristo ressuscitou, nós chamamos isso de poder da cruz. Então nós temos o poder da cruz significa isso, que quando Cristo ressuscitou, você ressuscitou com ele. Então, tem tudo a ver com esse momento agora aqui, da qual Noé está saindo da arca. Por quê? Porque agora é uma nova vida que está começando. Então, a vida da ressurreição consiste em tudo aquilo que tem origem na velha criação em Adão, que foi morto e no seu lugar surge uma nova realidade, que é a vida no Espírito. Então, essa ressurreição simboliza o quê? Você morreu para o velho Adão, você morreu para a carne e hoje você anda no Espírito. Hoje você anda no Espírito, você é guiado pelo Espírito. Então, é muito importante compreendermos isso. Então, olha só, qual foi o tempo da saída da arca? É muito importante entender isso. Nós lemos aqui no versículo 4, diz que foi no dia 17 do sétimo mês. Lá é interessante porque em Êxodo capítulo 12, em Êxodo capítulo 13, diz que a Páscoa ela foi celebrada
no primeiro dia, ali no sétimo mês, né? Então, o sétimo mês tornou-se agora, na ressurreição, o primeiro. Então, quando nós pegamos lá o livro de Êxodo, lá nós estamos falando da instituição da Páscoa, né? Então, se você se lembrar da Páscoa, ali o Senhor mandou que o povo de Israel que estava ali no Egito, que eles pudessem matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, e eles deveriam comer o cordeiro que foi assado dentro de casa. E ali estava sendo instituído o que é a Páscoa. A palavra Páscoa significa o quê? Saída. Espiritualmente dizendo, olha, a Páscoa significa que você saiu do mundo, ok? Você saiu do mundo para uma nova vida em Cristo. Agora, o que é mais interessante, o que é mais perfeito de nós percebermos na palavra de Deus, o quanto a palavra de Deus é perfeita. Então, olha só, a Bíblia diz, Jesus morreu no 14º dia do mês de Adib, ou, perdão, Abib, tanto em Êxodo. Então, presta atenção, o cordeiro morreu na Páscoa. Então, é importante você lembrar disso. Na Páscoa é quando o cordeiro morreu. E a Páscoa era celebrada no 14º dia desse mês, do mês de Abib. Então, olha só como é que é perfeito. Jesus morreu no 14º dia do mês de Abib, que é o dia exato da Páscoa, certo? O que acontece 3 dias depois? Ou seja, no dia 17. No dia 17 aconteceu a ressurreição. Então, para você ver que maravilhoso, a Bíblia diz que a arca foi aberta para que Noé pudesse sair para a vida de ressurreição no dia 17 do mês também de Abib. Então, olha que perfeição isso. Jesus ressuscitou no dia 17 desse mês e a arca também foi aberta nesse dia, mostrando para nós, sabe, esse simbolismo espiritual do que foi a abertura da arca. A arca, então, a abertura da arca aponta para essa nova vida, a vida da ressurreição. A Bíblia diz que então que a arca pousou no Monte Ararat, no exato dia da ressurreição. Isso significa um sentido espiritual. Importante nós lembrarmos que o número de pessoas também é importante. Quantas pessoas saíram da arca? Então a Bíblia diz, ó, era Noé, a sua esposa, certo? A Bíblia fala que Noé tinha 3 filhos. E cada um desses 3 filhos tinha também 3 esposas, certo? Então olha aqui, ó. 3 filhos, 3 esposas, a esposa de Noé e Noé. O número 8. Então, 8 pessoas saíram da arca. Você sabe o que significa o número 8 na Bíblia? Sabe? Os números, eles têm significado na Bíblia. Então, mais adiante, quando vocês estiverem aqui estudando, vocês vão ver em vários momentos a gente falar o significado dos números. Não só nessa matéria, mas também em outras matérias. Então, o número 8 significa o quê? Ressurreição ou recomeço. Então, para você ver, olha que perfeito. No 17º dia, que aponta para o dia da ressurreição de Cristo, as portas da arca foram abertas e 8 pessoas desceram de lá. 8 pessoas significa o que? O número 8? Recomeço. E aí nós temos toda essa história, né? Que Noé ele soltou um corvo e depois soltou uma pomba. Depois da ressurreição, o que temos é um novo viver. Naturalmente, esse novo tipo de vida, da vida da ressurreição que agora nós temos, somente pode ser vivida no âmbito da igreja. Então eu disse para você, em um aspecto, a arca, ela simboliza o quê? Cristo. Então nós somos salvos do juízo porque estamos em Cristo. Mas um outro aspecto é que a arca também aponta para a igreja. Então a igreja é o lugar daqueles que passaram da morte para vida. Agora, não entenda igreja como a instituição, por exemplo, nós temos o prédio da igreja em Luanda, nós temos a igreja em Benguela, nós temos a igreja aqui em Goiânia. Não, não se trata disso. A igreja, a instituição, é o corpo de Cristo. Então, é importante você se lembrar disso. Só há vida plena de ressurreição quando você está vivendo a vida da igreja, a vida do corpo de Cristo. Sendo assim, nós temos 2 tipos de pessoas na vida da igreja, representados por esses 2 animais. Então, aqui nós temos 2 animais que foram soltos por Noé. O primeiro foi o corvo e depois a pomba. Então, fala para o irmão que está do seu lado aí, fala o corvo e a pomba. Então, olha só, esses 2 tipos de crentes são enviados para o mundo julgado por Deus. Então, imagina o seguinte: Noé estava na arca e ele, então, para saber
se as águas tinham baixado, ele soltou esses dois pássaros, né? E aí nós temos todo um simbolismo que eu vou explicar para você. É o seguinte: então, os primeiros vão e não retornam, que foi o caso do corvo. Então, olha só, o que que o corvo simboliza? O corvo simboliza aqueles carnais que, presta atenção, em algum momento foram salvos, passaram pela experiência do batismo, foram introduzidos na nova vida, porém voltaram às vezes para o mundo. Então, provavelmente, esses corvos aqui, eles ficaram no. Por que que eles não voltaram, né? Imagina o seguinte: nós lemos na Bíblia que o dilúvio veio e todo ser vivente que havia na terra morreu. Então, você consegue imaginar quantos animais boiando, quantos, como que eu posso dizer para você? Quantos corpos ali estavam em detrimento. Você sabe, o corvo, ele é um animal que come restos de seres, de outros animais. Então, olha só, o corvo são animais imundos que se alimentam da morte. Então voltaram para o mundo. Agora, e a pomba, né? A pomba, ela representa aqueles que permanecem na vida da igreja. Então, é importante você compreender essa diferença. A pomba voltou com o ramo de oliveira, tem o que também simboliza o espírito, né? Então, é interessante porque a Bíblia faz questão de mostrar os detalhes. Quando a pomba voltou, ela trouxe um galho de oliveira no bico. E o que que a oliveira produz? A oliveira produz a azeitona. E a azeitona produz o quê? O óleo. E o óleo simboliza o quê? O espírito. Então, esses cristãos também saem para o mundo. Mas além de sempre voltarem para a arca, eles se alimentam do ramo da oliveira, que simboliza o quê? Da unção. Então, esses crentes aqui, esses crentes que são simbolizados pela pomba aqui, eles são aqueles crentes que vivem no mundo, porque você sabe, nós ainda estamos nesse mundo caído, mas nós nos alimentamos do fruto da oliveira, da unção do Espírito. Então, nós somos sal para essa terra, amém, irmãos? Nós estamos aqui para fazer diferença na vida das pessoas. Então, você é como essa pomba com a oliveira, que simboliza então o fluir do Espírito. Então, olha só, depois que Noé saiu da arca, podemos ver alguns elementos da vida de ressurreição. E o que as pessoas pensam, o que as pessoas que ressuscitaram fizeram, né? Então, eu já li com você, não vou ler novamente, mas você pode acompanhar aí. No versículo 20, diz que Noé, ele edificou um altar. Então, a primeira coisa que a gente percebe nessa vida de ressurreição, que aqueles que passaram por essa experiência, lembra, nós não estamos aqui simplesmente preocupados com o fato histórico de entender como é que foi o dilúvio e de quantos animais que estavam, sabe? Não é essa necessariamente a nossa preocupação. A nossa preocupação é entender o sentido espiritual. Então, eu estou dizendo para você que o sair da arca é essa vida de ressurreição. Inevitavelmente, quem saiu da arca, quem teve essa experiência genuinamente, ela vai viver uma vida de edificar um altar. O que que é isso, né? Então, a primeira coisa da vida da igreja, não devemos pensar que é trabalhar para Deus. Você não foi chamado primeiramente para trabalhar para Deus ou para fazer coisas para Deus, mas primeiro para edificar um altar e se ofertar ao Senhor, ou seja, se consagrar. Então, a primeira coisa que se espera daqueles que experimentaram da vida de ressurreição é uma vida consagrada. O que significa consagração? Consagração é muito próximo do que nós entendemos como santificação, ou ser santo. Ser santo é ser separado, é ser consagrado para Deus. Então, quem nasceu de novo, a vida da ressurreição vai levar você a viver uma vida consagrada para o Senhor. Então, aquilo que agrada a Deus é a nossa vida no altar. E aí nós temos três consequências daqueles que agradam a Deus com o altar. Primeiro, eles vão satisfazer o desejo do Senhor. A Bíblia diz que quando eles fizeram lá o altar e colocaram lá o holocausto, a Bíblia diz que o cheiro do holocausto subiu até os céus. E foi um cheiro agradável ao Senhor. Então, a maneira mais prática de sabermos se estamos ou não agradando a Deus é vendo se estamos felizes. Você está feliz em servir o Senhor? Sabe, você tem andado alegre, feliz? Quando eu digo isso, não estou dizendo que você não passa problema, claro que não.
é estar feliz em meio às lutas e dificuldades. Então, é isso que se espera. Então, nós agradamos a Deus se estamos felizes. Quando estamos felizes, Deus também está feliz. Se estamos descontentes, Deus também ficará. Agora, presta atenção, né? A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que assim, ó, o Senhor está dizendo, né, para que você peça para que a sua alegria seja completa. Então você pode pedir o que você quiser, para que a sua alegria seja completa. Agora, é importante dizer que a nossa alegria não está em coisas e nem em pessoas. Nossa alegria está no Senhor Jesus. Agora, você sabe, você pode ser mais feliz. Eu tenho Jesus, eu sou feliz, mas eu estaria mais feliz, por exemplo, se a minha família servisse ao Senhor. Eu estaria mais feliz se eu estivesse, por exemplo, tendo um salário melhor, morando numa casa melhor. Então presta atenção, eu já sou feliz, mas Jesus disse que eu posso pedir a Ele para que eu esteja mais feliz. Então, quando você está feliz, é um símbolo de satisfação diante do Senhor. O versículo 21 também diz que ao oferecer ali o holocausto, nós estávamos também afastando a maldição. O segredo de afastar a maldição é obedecer e agradar a Deus. Deus mesmo disse que nunca mais iria amaldiçoar a terra por causa do homem. Então é importante alinhar algo aqui. Pastor, existe maldição na vida do crente, daquele que nasceu de novo, genuinamente, que é filho de Deus? Sim e não. Olha, pastor, agora ficou difícil. Sim, não, como assim? Presta atenção. A Bíblia diz que você que caminha na graça de Deus, você que tem revelação da graça de Deus, não há mais maldição sobre a sua vida. Mas se você voltar a praticar as obras da lei, é o que Paulo vai dizer aos Gálatas, você está atraindo para si maldição. Todo aquele que se tenta se justificar diante de Deus pela obra da lei, ele está abrindo oportunidade para maldição encontrá-lo. Então, existe maldição na vida do crente desde que ele viva agora debaixo da lei. Entende isso? Então, não é o seu caso, em nome de Jesus. A bênção de Deus é diferente daquilo que nós pensamos no momento. Então, é interessante porque a Bíblia faz questão de dizer que o Senhor disse que haveria frio e calor, sementeira e ceifa, verão e inverno. Então, no versículo 21 do capítulo 8, o Senhor faz questão de dizer isso. Então, essas antíteses, né, de frio e calor, nos mostram o quê? Um caminho de crescimento e desenvolvimento de Deus. Imagina só se houvesse apenas inverno. Imagina só. Imagina se nós não tivéssemos o verão. Como é que nós poderíamos plantar e colher, por exemplo? Não teria como. Imagina se houvesse só dia, se não houvesse noite. Olha o quão terrível seria isso. Então, é interessante porque Deus, através de coisas tão simples que para nós é corriqueiro hoje, como o dia, a noite, o verão, o inverno, a semente, a colheita, tudo isso, na verdade, é um sinal da bênção de Deus. Deus não está mais amaldiçoando. Foi aquilo que Deus disse: olha, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem. Presta atenção, isso não significa que a terra está redimida, ok? A Bíblia diz que isso acontecerá quando haverá novos céus e nova terra, lá no capítulo 22 de Apocalipse. Mas é importante dizer que agora a terra não está mais debaixo dessa maldição. Por quê? Porque hoje, se você planta, você pode colher. Hoje nós temos as estações do ano que são a maneira de Deus para promover para nós o alimento, para promover para nós uma vida plena, saudável. Imagina se fosse só calor aí. Tem que ter algum dia que fica mais fresco. Glória a Deus, aleluia. Entende isso? Então tem tempo que chove. Aqui, por exemplo, aqui em Goiânia, aqui no estado de Goiás, aqui tem duas estações bem definidas no ano. Então presta atenção. Normalmente, aqui tem duas estações do ano. Aqui é quente e muito quente. Entendeu? Aqui só tem essas duas. Tô brincando. Então, existe um período do ano que aqui chove bastante. Esse período do ano agora, então nós já estamos em março, aqui está chovendo muito. Então, de manhã faz muito sol, quente, daqui a pouco cai uma chuva boa aqui. Então, isso tudo é para mostrar o quê? Que é a bênção de Deus. Então, olha, ou seja,
Ou seja, a maldição seria uma vida só de verão, só de inverno, uma vida só de dia, de noite, ou uma vida só de semeadura ou de ceifa. Então Deus fez isso para quê? Para mostrar que a maldição foi retirada da terra. E aí nós temos o capítulo 9, que eu quero então ler com você agora. Vou compartilhar com você aqui a Bíblia. Então, abra a sua Bíblia aí para a gente ler juntos, né? Se você estiver acompanhando aqui a leitura. Olha o que a Bíblia diz, versículo 9, capítulo 9. Abençoou Deus a Noé e os seus filhos e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todos os animais do céu. Tudo que se move sobre a terra e todos os peixes do mar, nas vossas mãos serão entregues. Tudo que se move e vive, ser-vos-á por alimento, como vos dei a erva verde, tudo vos deu agora. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, e o sangue da vossa vida, de todo animal requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai nela. Disse também Deus a Noé e os seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto aves, animais domésticos, animais selváticos, que saíram da arca com todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio sobre a terra. Disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e sobre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens do meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que quando eu trouxer nuvens sobre o céu e delas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós e todos os seres viventes de toda a ave e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-eis e me lembrarei da aliança eterna de Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é pai de Canaã. São eles os 3 filhos de Noé e deles se povoou a terra. Então, olha só, aqui nós temos o cumprimento do propósito original de Deus. Quando Deus manda Adão, quando Deus cria Adão e Eva, Deus dá a ele um propósito: crescer e multiplicar. Isso é o que está no coração de Deus. Guarda isso, porque mais para frente você vai entender esse princípio sendo distorcido lá na Torre de Babel. Mas guarda aí por enquanto. Então, olha só, no princípio Deus dá as mesmas ordens que deu para Adão. Noé novamente recebe, mas nós entendemos que o cumprimento final desse crescer e multiplicar é para a igreja. Não é necessariamente, lembra que eu falei para você? Não é necessariamente ter filhos naturais, mas é gerar filhos espirituais, é formar discípulos. Esse é o nosso papel. Então, o primeiro Adão foi feito alma vivente, mas nós hoje somos espíritos vivificantes, ou seja, nosso espírito foi vivificado por ocasião do novo nascimento. Somos uma nova raça que precisa crescer, multiplicar, sujeitar e dominar sobre a terra. Então, foi para isso que Deus nos chamou. Deus restabelece, faz uma aliança com Noé e diz para ele: Noé, cresça e multiplique. É a mesma coisa que Deus está falando para mim e para você hoje. Como igreja, nós temos que crescer e multiplicar. Amém? Esse é o nosso chamado. Então, olha só, as pessoas poderiam temer o novo dilúvio cada vez que visse o céu escurecer. Então, para que o homem não vivesse atemorizado com a possibilidade de um novo dilúvio, Deus então fez uma aliança. Deus fez uma aliança da qual ele não iria mais trazer o dilúvio e a condenação na terra por meio das águas. É interessante isso. Muitos de nós ainda vivemos debaixo de medo de um outro dilúvio, da queda espiritual. Então, presta muita atenção. Quando Deus coloca o arco, e aí você vai entender que é o arco-íris, né? Então, quando você olhar
para o céu e você vê o arco-íris, você pode se lembrar, fala, olha, está aqui o sinal de Deus com Noé, que esse mundo não será mais destruído pelo dilúvio. Então, por que Deus fez essa aliança e mostrou isso para eles? Porque, eventualmente, sabe, Noé e seus filhos, eles viram tudo aquilo acontecer. Eles viram o céu escurecer, eles viram chuvas torrenciais, eles viram as águas subirem, eles viram as pessoas morrendo, os que estavam fora da arca. Então, quando vissem as nuvens ficando negras, né, para chover, para que eles não ficassem atemorizados e com medo de ser um outro juízo de Deus, Deus então estabelece a sua aliança e coloca esse sinal. Para quê? Para tirar o medo. Você sabe, não tem como servir a Deus com medo. Então é importante que você, como um filho de Deus, você não viva com medo. Muitos de nós, às vezes, vivemos debaixo de medo, de outro dilúvio. Em que aspecto nisso? Não do dilúvio de maneira literal, mas às vezes com medo de falhar, com medo de errar, com medo de tropeçar, com medo de desviar, de cair no pecado. Sabe? Você não deve temer. Você precisa acreditar que a sua vida está nas mãos do Senhor. Então, para tirar todo o medo ali da vida de Noé, sabe? O Senhor disse que por meio das águas não viria mais o juízo. Como garantia, Deus fez uma aliança. E é interessante, o fato de Deus fazer uma aliança, ele fez como? Por meio da sua palavra. E Deus é fiel à sua palavra. Ele não precisaria. Então o arco, na verdade, esse arco-íris lá, foi um sinal da fidelidade de Deus. Deus não precisava, mas para que ficasse notório para Noé, toda vez que ele visse o arco, Noé ia lembrar, fala, não, vai chover, pode, como se diz aqui em Goiânia, né? Vai cair um pé d'água, vai chover muito, mas não vai ser um dilúvio. Então, tudo isso é Deus estabelecendo a sua aliança e mostrando a sua aliança para quê? Para remover o medo. É a mesma coisa conosco hoje. Então, olha só, o arco-íris é o símbolo da fidelidade de Deus. Ao redor do trono, quando você estudar em Apocalipse, né? Não sei se vai ser eu que vou ministrar essa matéria, provavelmente, só se os irmãos quiserem também. Então, olha só, lá em Apocalipse capítulo 4, nós temos a visão que João tem do trono de Deus. E sabe qual que é a primeira coisa que João fala? Que existe alguém assentado no trono e ao redor do trono tem um arco-íris. Então, para você ver, né, o tanto que isso é poderoso. Isso significa que no trono de Deus é edificado sobre a sua palavra, sobre a sua fidelidade. Por isso, aquilo que Deus diz vai se cumprir, meu irmão. Deus vai cumprir na sua vida aquilo que ele tem dito para você. Amém? Você pode dizer um amém aí de onde você está? Eu creio que Deus quer e vai cumprir na sua vida tudo aquilo que ele prometeu, tudo aquilo que ele tem dito para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar continuidade agora. Vamos falar sobre aquilo que aconteceu após a saída deles aqui da arca. Então, continuando aí na sua Bíblia, vamos continuar no capítulo 9, a partir do verso 22. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua arca. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fez-lo saber, fora os seus dois irmãos. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costa, rosto desviado, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos do seu irmão. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então, vamos ver o que acontece aqui. Olha só, parece que tudo ia dar certo agora, mas infelizmente acontece algo dentro da família daquele que foi preservado. Então, aqui nós temos a falha de Noé.
Então, olha só, depois do dilúvio, Noé se tornou, então, o líder, o cabeça de toda a humanidade. Ele era aquele que era o mais velho, aquele que, então, o Senhor estabeleceu como um líder, numa posição de líder, numa posição de ser alguém que Deus escolheu, Deus estabeleceu e passou, então, a ser o líder. Então, naquela posição que Deus havia criado para colocar Noé, ele estava debaixo da bênção de Deus. Entende isso? Por quê? Porque havia uma posição, líder. Deus havia estipulado Noé como sendo o seu líder, o seu representante. Então, olha só, sendo próspero e abençoado, Noé se tornou desleixado. Oh, meu Deus, isso é um grande problema. Quando Noé fica embriagado. Por isso, muito cuidado com aquele anseio, com aquele desejo, às vezes, de ter sucesso. Você sabe, querido, o sucesso ele é muito relativo. Se eu definir para você o que é sucesso, se eu falar para você o que é sucesso, o que é para sucesso para um, talvez não é sucesso para o outro. Mas o que o mundo diz que é sucesso, normalmente é o quê? Pessoas que têm dinheiro, pessoas que têm fama, pessoas que têm uma grande influência no mundo. Então é isso que as pessoas julgam sucesso. Agora, deixa eu dizer algo para você que é muito triste. Nós podemos ter, infelizmente, na vida da igreja, pessoas que estão embriagadas com posição, com títulos, e por causa disso se embriagam. E aí é o problema. A Bíblia vai dizer em Efésios: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você sabe, para que você possa compreender o que significa embriagar-se, então o que Efésios está dizendo é: não se embriague com vinho. Ou seja, não permita estar sobre o controle do vinho. Alguém embriagado, ele está sob o controle do álcool. Então, não sei se você já viu, né? Certamente que já alguém embriagado, a pessoa normalmente se transforma. E isso é fato por quê? Porque as pessoas, quando elas estão ali sob o controle do álcool, elas fazem todo tipo de barbaridade, todo tipo de coisas que não deveriam. Então a Bíblia está dizendo: não se coloque debaixo do controle do álcool. Deixe ser controlado pelo Espírito. Efésios está dizendo isso para nós. Não vos embriagueis com vinho, no qual de solução, mas enchei-vos. Em outra palavra, se embriague do Espírito Santo, para você ser conduzido por ele. Mas aqui nós vemos um caso que o líder errou. O líder errou. Noé se embriagou. Então ele estava talvez ali feliz, né? Talvez ali com sucesso, talvez a sua família crescendo, suas plantações indo bem, e estava ali gozando de muita alegria, sabe? O cara é a referência, o cara é aquele que Deus escolheu para recomeçar. Então, isso tudo fez com que Noé se tornasse desleixado. Por causa disso, ficou embriagado. Então, olha só, como seres humanos caídos, precisamos de uma cobertura, tanto espiritual quanto natural, porque que foi a primeira coisa que aconteceu. Noé ficou nu. Noé ficou nu. Mas presta atenção, esse é o padrão do mundo. A nudez é padrão do mundo. Lembra de algo, você não faz parte mais desse mundo. Você não faz parte mais desse mundo, você não é do padrão desse mundo. Noé simplesmente se embriagou e ficou nu. Mas agora não tem como o homem, entenda que isso aqui é espiritual, amém, irmãos? Então, olha só, obviamente nós acreditamos que Noé ficou nu literalmente ali, mas esse tem um significado espiritual. Ninguém pode se chegar diante de Deus nu, irmãos. Lembra que Deus fez vestes para Adão quando ele pecou? Nós acreditamos que foi um cordeiro que morreu. E a partir da morte do cordeiro, a pele foi retirada e foi feito vestimentas. Então, ninguém pode se apresentar diante de Deus nu. Você entende o significado espiritual disso? Então, espiritualmente e fisicamente, precisamos estar cobertos pela presença de Deus. Os sacerdotes deveriam estar completamente cobertos quando comparecesse na presença de Deus. Então, por quê? Porque, lembra, você foi revestido, né? Vou até usar aqui meu exemplo de novo, não sei se os irmãos lembram. Então, você foi
revestido de Cristo, amém? Então é assim que nós nos apresentamos diante do Senhor, revestidos de Cristo. Mas Noé ficou ali embriagado, ok? E aí nós temos a consequência. Por quê? Porque uma vez que o líder errou, Cã, que era o filho mais moço, ele expôs a nudez, ele falou, ele denegriu. Então, na cabeça dele, olha, uma vez que meu líder falou, eu agora posso falar mal dele, eu agora posso me rebelar. Então, aqui está um problema muito sério. Por que que ele foi ali amaldiçoado? Porque ele caminhou no princípio de Lúcifer. Qual que é o princípio de Lúcifer? A rebelião. É o princípio da rebelião. Entende isso? Por causa disso, por causa da rebelião, ele foi amaldiçoado. Então, ele expôs a nudez do seu pai. Ele expôs a falha do líder. Então, olha só, é como se ele dissesse: se o meu líder é falho, eu não preciso submeter a ele. E esse é um grande engano. Eu quero alertar você: cuidado. Cuidado para você não simplesmente ficar acusando ou você ficar se levantando para denegrir a imagem do seu líder, se levantar contra, se rebelar contra o seu líder. Porque lembra, foi uma posição estipulada por Deus. Foi Deus que colocou Noé nesse lugar. Então Deus queria tratar com ele. Então guarda isso no seu coração. A falha do seu líder se torna um teste para você. Para você. Então olha só, a questão do governo de Deus é algo sério. Mesmo que o líder fale, né? Deus não permitirá que o princípio da autoridade seja destruído. Existe um princípio estabelecido por Deus, que é o princípio da autoridade. Foi Deus que estabeleceu. Então, ver a falha, expor, traz maldição para esta associação com a rebeldia. Então, por que que Cã foi amaldiçoado? Na verdade, ele e a sua descendência, porque foi rebelde. E aí você vê em contrapartida a atitude dos dois outros filhos, que é Sem e Jafé. A Bíblia diz que eles colocaram um pano nas costas, um de um lado, outro do outro. O pai estava aqui embriagado aqui atrás e eles foram andando de lado para cobrir o pai. Por quê? Para que eles não pudessem ver, para que eles não expusessem a falha do líder. Então, presta muita atenção no que eu estou dizendo isso para você. Você vai ter uma matéria aqui chamada autoridade, submissão, você vai compreender isso melhor. Presta atenção. O que que acontece aqui? Observe que o resultado da rebelião é maldição. Cã foi amaldiçoado, porém Sem e Jafé, por sua vez, foram abençoados. Por quê? Porque apesar da falha do líder, eles não se rebelaram, eles não se levantaram para denegrir. Eles compreenderam que a falha do líder será tratada pelo Senhor. Ah, pastor, então quer dizer que se eu ver aqui, se eu ver meu líder fazendo uma coisa errada, eu não posso falar nada? Então, vou te dar um exemplo claro como você vai lidar com isso. Imagina que você viu o seu líder de célula fazendo algo errado. O que que você deve fazer? Primeiramente, procura o pastor. Pastor, olha, eu estava vendo fulano ali, passei ali e eu vi o fulano de tal brigando, xingando ali e tal. Eu acho que a conduta dele não foi adequada. Presta atenção. Quando você procura a autoridade para resolver, a pessoa que pode resolver isso, você não está caminhando debaixo de rebeldia. Pelo contrário, você está guardando a igreja. Quando que se torna problema? Quando você simplesmente se levanta, vê a falha do líder e sai contando para os outros que não pode resolver nada. Então, isso é rebeldia. Quando você se levanta para afrontar o líder, aquele que Deus estipulou como o líder, você se levanta para denegrir a imagem só porque ele falhou. Mas nós percebemos claramente a atitude de Sem Jafé, de cobrir ali o seu pai, sem nem mesmo olhar para ele. Isso foi um sinal de bênção sobre a vida deles. Amém, irmãos?
Espero que você tenha compreendido. Por quê? Porque isso aqui é um momento muito feio, muito falho na vida de Noé. Amém? Glória a Deus. Os irmãos estão aí resolvendo um problema lá em Luanda. Glória a Deus. Mas vamos seguir aqui juntos. Amém, irmãos? E aí nós chegamos no capítulo 11. Então quero que você já abra a sua Bíblia aí para nós falarmos desse capítulo que é extremamente importante para nós. Eu quero que você então abra a sua Bíblia para que a gente dê continuidade aqui, ok? Então, aqui no capítulo 10, nós vamos falar das descendências, né, dos filhos que foram gerados, mas eu quero chegar aqui no capítulo 11 com você. Então, olha o que a Bíblia diz. Ora, tendo toda a terra havido apenas uma linguagem e uma só maneira de falar, sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram em uma planície na terra do Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos servirão de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edificamos para nós uma cidade, cujo o topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que um não entenda a linguagem do outro. De Sarte, o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se, pois, isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por sobre a superfície da terra. Então, vamos compreender aqui esse princípio de Babel. Aleluia. Então, olha só, eu narrei aqui para você a respeito da construção da Torre de Babel. Deixa eu me passar aqui. Na primeira queda, o homem deixou de usar o espírito. Lembra disso? Então, nós falamos sobre as quedas aqui. E nós compreendemos que aqui a Torre de Babel representa, na verdade, a quarta queda do homem. A primeira, o homem deixou de usar o espírito, ou seja, ele caiu da presença de Deus para a sua consciência. Lembra, o homem, ao invés de perguntar para Deus a respeito da dúvida que Satanás havia colocado, ao invés de depender de Deus, ele foi incrédulo. Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. A segunda queda do homem foi a partir da sua própria consciência, quando Caim sentiu-se vergonha do que havia feito. Perdão, que não sentiu vergonha do que tinha feito. Ele não temeu a Deus, ele mentiu diante de Deus, falando que não sabia cadê o filho, o seu irmão Abel, e matou o homem. Então, tornou-se da alma, o homem almático. E aí, posteriormente, nós vimos a terceira queda, que foi o quê? Foi a mistura, né? Na terceira queda, o homem se corrompeu tanto que ele tornou-se inteiramente carne. Não possuía nenhuma restrição. O homem se afastou ainda mais de Deus. Quando? Quando então nós falamos que antes de Noé, lembra que nós falamos sobre os filhos de Deus que se uniram com as filhas da mulher, com as filhas dos homens. Nós falamos dessa mistura que houve, os gigantes que foram produzidos. Então lá foi o ápice da queda, daquele momento. Agora, nós temos um outro problema, que é a Torre de Babel. Então, olha só. Entretanto, em nenhuma outra das quedas anteriores do homem havia se rebelado diretamente contra Deus. Em Babel, o homem, instigado por Lúcifer, se rebela contra a própria autoridade de Deus. E isso nós chamamos então da quarta queda da humanidade. Então, vou colocar aqui, mas se eu consigo colocar de outro lugar. Então, trouxe uma imagem aqui para você ver como é que foi essa torre foi sendo edificada. Então, olha só, primeira coisa que nós vimos aqui no capítulo 11 é que eles fizeram tijolos. Sabe, nada na Bíblia é por acaso. Por que tijolos, né? Deus nunca edifica com tijolos. Deus sempre usa
pedras. Uma das analogias que a palavra do Senhor nos faz no Novo Testamento é que nós somos pedras vivas. Pedras que foram colhidas, foram trabalhadas e foram encaixadas na edificação. Jesus disse que ele é a pedra angular da igreja e que essa igreja é constituída de pedras, que sou eu e você. Então, no final, a Bíblia diz que na Nova Jerusalém ela é edificada com pedras preciosas. Então, os alicerces da Nova Jerusalém é tudo feito de pedras preciosas. Pedras são diferentes de tijolo. Então, tijolo, presta muita atenção nisso. Tijolo é feito por homem. Entende isso? Então, aqui tem um princípio. Eles começaram a fazer uma obra inteiramente humana. Eles fizeram a partir da própria iniciativa, do próprio entendimento, do próprio propósito. Quando eles dizem, olha, vamos construir uma torre para que o nosso nome seja célebre. Ou seja, eles estão fazendo algo baseado em si mesmo. Agora a pedra não. Pedra é algo que foi feita por Deus. A transformação que Deus faz, por isso nós nos tornamos pedras vivas. Então, olha só, as pedras, elas representam a obra que é de Deus. E os tijolos representam o esforço humano, a obra do inimigo. Ou seja, o esforço da carne. Então, imagina o seguinte, à medida que a gente for falando, eu vou esclarecendo mais para você. Qual que era a intenção deles? Uma torre que se chegasse no céu. Essa torre era feita de quê? De tijolos. Em outras palavras, eles estavam querendo dizer o seguinte, olha, nós queremos ter um contato com as coisas espirituais, porque a torre nos fala disso. Eu quero ter um contato com as coisas espirituais, mas baseado na minha própria força, baseado na minha própria edificação. Então, por isso que é o tijolo. E Deus rejeita a obra feita por tijolos. Então, você já entendeu o que significa o tijolo. Construindo uma cidade com uma torre. O princípio de Babel se desenvolve em toda a Bíblia, até tornar-se a Babilônia em Apocalipse. Então, para você ver, começa com uma cidade, com uma torre, mas no final se torna lá em Apocalipse a grande Babilônia. Apocalipse 17, 18, vai falar da grande Babilônia. Então, para você ver, foi uma cidade que foi crescendo e crescendo também a sua influência. A origem da idolatria foi em Babel que surgiu o emblema idólatra mais satânico, a mãe com um bebê. Então, esse era um símbolo, né? Um símbolo que havia, um símbolo de idolatria. Essa invenção babilônica espalhou-se por todo o mundo. Então, você sabe, aqui começou-se, então, a gente começa a entender essa criação de imagens para adoração, de ídolos. Nesses dias eu tenho lido, eu estou lendo a Bíblia, né? A minha intenção é ler a Bíblia todo esse ano, novamente, de capa a capa, e eu estou no livro de Juízes. E é interessante que você percebe claramente isso. Quando o povo de Israel se corrompia, eles faziam o quê? Ídolos, imagens, imagem dos deuses lá, daqueles povos que que circunviziavam, que eram vizinhos deles lá. Então, eles faziam imagens de esculturas por isso. Então aqui começa a mostrar que a verdadeira intenção dessa cidade com essa torre é o quê? Idolatria. Então olha só, sendo contra Deus e as coisas de Deus. A expressão, porque olha só, quem foi que edificou? Então quando a gente volta no capítulo 10, eu não li o capítulo 10, mas você vai ver que quem edificou essa cidade é um homem chamado Nimrod. Quem foi Nimrod? Nimrod, ele era, a Bíblia diz, né, o significado do nome dele é valente caçador diante de Deus. Agora, as melhores traduções da Bíblia, na verdade, entendem que a melhor maneira de traduzir é que Nimrod é o valente caçador contra Deus. Então, aqui nós temos como que eu posso dizer para você? A personificação da idolatria e da rebelião. Então, a partir desse homem que vai edificar essa cidade, nós temos ali a rebelião. Então, Nimrod significa isso, rebelião de Deus contra homem. Perdão, do homem contra Deus.
É o homem dizendo que não precisa de Deus para chegar até o céu. Então lembra que eles queriam fazer uma torre para chegar até o céu? Então, eles queriam chegar até o céu, até as coisas espirituais, sem Deus. E aí você vai ser lembrado que Jesus disse lá em João 14: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então não tem como nos achegarmos até Deus, não tem como atingirmos as regiões celestiais em Cristo, se não for por meio de Cristo. Outro aspecto importante, essa torre, essa cidade em si, ela tem um cunho místico. Então, sua finalidade era o ocultismo, sendo que até mesmo a maneira como ela qual foi sendo criada, né? Essa torre era uma torre como eu mostrei naquela imagem, que ela meio que era por andares, iam crescendo, era uma maneira de eles buscarem aquilo que é o esotérico, buscarem ali poderes espirituais, coisas místicas. E fato é que muitas vezes pessoas que estão envolvidas com trabalhos espirituais, trabalho de feitiçaria, de macumbaria, dessas coisas, eles procuram fazer aonde? Em lugares altos, em montanhas, em lugares assim que representam essa tentativa de algo místico. Entende isso? Então, é por isso o significado dessa torre. Outra coisa, o que eles buscavam? Quando eles disseram, olha, nós queremos tornar o nosso nome célebre, eles estavam atrás do que todo homem, presta atenção, todo homem que não nasceu de novo está atrás. O que todo homem que não nasceu de novo está atrás? Reino, poder e glória. Se você se lembrar da oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, a oração termina dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória. Amém? Então, a oração do Pai Nosso termina reconhecendo que o reino, poder e glória é somente a Ele. Mas preste atenção, é tudo que o homem deseja. E eu e você, filhos amados do Senhor, nós temos que tomar muito cuidado para não querer a glória para nós, para não queremos ser nós a fonte, o poder, o originador de alguma coisa. Entende isso? Então, eles estavam buscando o quê? A glória. Não, nós vamos chegar até o céu sem Deus. Nós vamos buscar as coisas espirituais sem Deus. Entende isso? Então, atrás de rei, poder e glória. E por causa disso se rebelaram contra Deus. Deus havia ordenado a Adão que povoasse a terra. Lembra disso? Deus também falou para Noé: olha, Noé, vamos povoar a terra, crescer e multiplicar. Mas agora, com Babel, o povo não queria mais sair pela terra. Eles queriam agora ficar na cidade. Então nós vimos aqui a rebelião deliberada contra uma ordem de Deus. Por quê? Porque a vontade de Deus era que o homem se espalhasse, mas agora ele queria viver na cidade. Mais uma vez, o homem se rebelando contra o propósito de Deus. Entende isso? Qual foi o resultado? O resultado é que, importante salientar isso. Importante salientar isso. É interessante que quando nós lemos o texto de Gênesis 11, principalmente no versículo 6, nós percebemos que Deus faz um elogio àquilo que eles estavam fazendo. Mas presta atenção, o elogio que Deus faz não é pelo que eles estavam fazendo, mas é por causa de um princípio muito importante que nós temos que ter dentro da igreja, que é o princípio da unidade. Unidade. Presta atenção, unidade é fundamental se nós queremos cumprir o propósito de Deus, se nós queremos estar de fato focados naquilo que é a obra do Senhor. Então presta atenção, ali o princípio da unidade era louvável, mas o propósito era errado. Foi por isso que Deus teve que trazer o quê? O juízo. Foi por isso que Deus veio e confundiu as línguas. Mas presta atenção, se eu, como igreja, juntamente com você, nós estamos unidos no mesmo propósito, de ganharmos essa geração para Jesus, de multiplicar as nossas células. Então presta atenção, uma vez que o propósito está correto e nós caminhamos no princípio da unidade, certamente nós iremos alcançar o propósito. Entende isso? Por que o propósito deles não foram alcançados, apesar de estarem no princípio da unidade? Porque o propósito era errado.
Então, quando nós temos o propósito certo e caminhamos em unidade, nós teremos sucesso, seremos bem-sucedidos. E eu vou falar para você, unidade funciona para tudo. Unidade funciona no casamento, na criação dos filhos, na vida financeira. Unidade funciona na igreja, na célula, em todo esse ambiente, no trabalho. Sabe, se você quer ter uma equipe produtiva que vai chegar no objetivo, você precisa ter unidade, falar a mesma coisa. Agora, e é importante isso, um dos sinais da unidade é que falavam a mesma coisa. Então, o que nós entendemos é que aqui em Babel, até esse momento aqui, todo mundo falava a mesma língua. E como que Deus então interviu para poder impedir que ele chegasse ao propósito de edificar a torre? A Bíblia diz que o Senhor confundiu as línguas. Então, olha só, o conceito de línguas pode ser entendido como articulação ou expressão de conceito. Então, a vontade de Deus é que a vontade de Deus é que na igreja haja uma única forma de falar. Falar a mesma coisa não é algo ruim, antes é um sinal da bênção de Deus. Então, nós estamos aí falando, né? Eu vi falando que vocês vão abrir um novo prédio em Luanda. Então, se a igreja está unida nesse mesmo propósito, eu não duvido que esse outro prédio, mais outras dezenas de prédios serão abertos, se houver unidade. Eu não tenho dúvida que se a igreja aí em Benguela tiver unidade juntamente aí com o pastor João Paulo, vocês vão crescer e multiplicar muito. Eu não tenho dúvida, se você, às vezes que está nos assistindo aqui depois aqui pelo YouTube, se você caminha em unidade com a sua liderança, com o propósito de Deus, certamente vocês vão chegar nesse lugar. Entende? Então esse princípio é importante. Falar a mesma coisa é importante. Mas o que Deus faz? Deus confundiu, eles não conseguiam mais se comunicar. Por isso, a obra da edificação da Torre de Babel não continuou. E aqui nós temos um paradoxo, porque em um momento nós temos o Senhor confundindo as línguas. Agora, lá em Pentecoste, na descida do Espírito, nós temos um falar em línguas. Então, em Babel houve confusão, mas em Pentecoste houve luz e comunicação. Em Babel, Deus desceu para julgar. Em Pentecostes, Deus veio para nos encher e abençoar. Então, se você se lembrar lá em Atos capítulo 2, está lá a descrição da descida do Espírito Santo. Em Babel, os homens se espalharam por não se entenderem. E já em Pentecostes, os homens se reconciliaram uns com os outros para cumprirem o propósito de edificação da igreja. Então, se desejamos quebrar a maldição de Babel, precisamos do Pentecostes para voltarmos a ter uma só mente e um só falar no corpo de Cristo. Olha o que a Bíblia diz para nós a respeito desse princípio da unidade. Olha só, se desejamos quebrar a maldição de Babel, precisamos do Pentecoste para nos voltar a nossa mente, ter um só coração, um só falar, um só proceder. Olha o que a Bíblia diz, Romanos 15:5. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordantemente em uma voz glorifiquem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus. Então, olha só, há uma só voz. Olha o que Filipenses 2:2. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Olha que poderoso esse texto aqui. Olha só. Penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, olha só o que Paulo estava orando ali e ensinando os filipenses, e obviamente deixando para mim e para você, que esse princípio da unidade, dentro do propósito correto, ele é poderoso. Então, pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor, ser unido de alma, ter o mesmo sentimento, falar a mesma coisa, tudo isso é sinal de bênção e favor, uma vez que, lembra disso aqui, ó, isso aqui é poderoso. Nós precisamos do Pentecostes, precisamos ser cheios do Espírito, só assim para falar a mesma coisa. Amém? Glória a Deus. Dando continuidade aqui, vamos para o capítulo seguinte. Deixa eu
projetar aqui meu outro slide. Então, olha só. Glória a Deus. Vamos adiante. Capítulo 12. Abra sua Bíblia aí. Vamos para o capítulo 12. Vamos falar então a respeito de Abraão. Aleluia. Glória a Deus. Estamos caminhando, amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos caminhar. Então, capítulo 12. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 65 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acresceram em Harã. Partiram para uma terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Neste tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, o que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali e sempre para o Neguebe. Então, vamos falar um pouco a respeito desse personagem que é para nós importantíssimo naquilo que é o propósito de Deus, amém? Que é Abraão. Glória a Deus, o Senhor tem algo para nos mostrar aqui através desse grande homem de Deus e dessa sua geração. Lembrando, irmãos, só para a gente recapitular aqui, lembrando para você que tudo que a partir de Gênesis capítulo 3, versículo 15, tudo é para cumprir a profecia da vinda do filho da mulher que iria pisar na cabeça da serpente. Então, você viu que por muitos momentos aqui, Caim e Abel, depois nós vimos a corrupção do homem juntamente com os anjos caídos, aí depois nós vimos Deus trazendo através de Noé, e agora temos aí a Torre de Babel. Tudo isso, na verdade, é um impedimento, é uma tentativa de Satanás impedir a vinda do filho que iria pisar na sua cabeça. E agora nós vemos Deus escolhendo um outro homem, um homem chamado Abraão, e a sua descendência. Através da sua descendência, como nós lemos aqui, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Amém? Então, vamos adiante. Olha só. O Senhor se apresentou a Moisés como Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo 3,6 diz: Deus disse: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O Senhor Jesus citou esse mesmo versículo no Novo Testamento para afirmar que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Além disso, o Senhor disse que veríamos Abraão, Isaque e Jacó no reino. Então nós entendemos que esses patriarcas aqui são extremamente importantes. Então, o nome de Deus está ligado à nação de Israel e ao nome desses três homens. Então, era a maneira pela qual Deus era apresentado, né? Então, é o pai, o filho, e aqui nós entendemos que Jacó simboliza o Espírito Santo. Então, Abraão simboliza o pai, Isaac simboliza o filho e Jacó simboliza a obra do Espírito Santo. Sendo Deus um ser triuno, ele também se manifesta na vida dessas três pessoas. Então, Abraão, Isaac e Jacó são símbolos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles exercem aqui para nós, na história bíblica, uma posição especial. Porque esses homens ocupam uma posição tão especial na Bíblia, porque Deus quer separar um grupo de pessoas
para estar sobre o seu nome, tornados o seu povo. Então Deus tem um povo. É importante você compreender isso, sabe? Porque, olha, há um discurso no mundo chamado humanismo, né? Na verdade, nem humanismo, é universalismo. Que eles acreditam que no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Deus vai salvar todo mundo, afinal de contas, Deus é amor. Mas você sabe, em toda a palavra de Deus, nós podemos perceber claramente que Deus faz sim separação de um povo para si. Então nós cremos que os que serão salvos e viverão eternamente com o Senhor são aqueles que o Senhor separou, aqueles que creram no Senhor Jesus. Amém? Então mais para frente, quando vocês estiverem estudando, por exemplo, Romanos, vocês vão compreender melhor sobre essa questão da eleição divina, de como que Deus escolheu, por que que Deus escolheu fazer dessa maneira. Mas o que que eu quero dizer para você? Haviam certamente aqui na ocasião de Abraão haveria certamente milhares, talvez milhões de pessoas na Terra já. Nós não sabemos. Então, se a gente for pensar nas gerações que foram passadas, certamente haviam milhões de pessoas aqui. Mas Deus escolhe Abraão e faz dele uma promessa. Olha, através de você, eu vou estabelecer um povo, e desse povo eu vou trazer o filho. Amém? A bênção da qual Abraão abençoa toda a terra é por meio de Cristo. Então você vai entender isso um pouco mais para frente. Os tratamentos que esses três homens tiveram e suas experiências pelas quais passaram resultaram no povo de Deus. Portanto, todas as experiências de Abraão, Isaque e Jacó são experiências que todo o povo de Deus deve ter. Então, olha só, cada um desses homens representam três diferentes princípios espirituais que nós vamos ver um pouco mais adiante. Então, todo o povo de Deus precisa ter em si o elemento de Abraão, o elemento de Isaque, o elemento de Jacó. Sem esses elementos, não podemos ser o povo de Deus. Ter a experiência de Abraão somente não é suficiente. Precisamos, por quê? Porque nós entendemos que Abraão, ele gerou também Ismael. E entendemos que Ismael não é o descendente prometido. Ismael é o filho da carne, é o filho que Abraão gerou sem ser debaixo da direção de Deus. Então, olha só, também não é suficiente dizer que temos a experiência de Abraão e Isaac, porque Esaú também foi um filho que não foi escolhido pelo Senhor. Nós entendemos que foi Jacó que Deus resolveu escolher para seguir, então, dentro do propósito dele. Mas vamos falar um pouquinho sobre cada um desses homens, né? Abraão. A raiz do nome Abraão é Ab, que significa pai. Então, só a título de conhecimento, né? É interessante, quando eu fui em Israel, e você vai ver que Jesus, lá nos evangelhos, ele chama Deus de Abba. Abba, Abba. Abba significa papaizinho. E quando eu fui em Israel o ano passado, foi muito engraçado porque eu vi as crianças lá chamando o pai de Abba. Abba, Abba. Sabe, eu nunca vou me esquecer. Eu fui no McDonald's lá na sanduicheria e lá eu vi o menininho lá, Aba, Aba, Aba. E eu me lembrei na hora, né? Então, essa raiz do nome Abraão, esse Ab, significa pai. A lição que Abraão aprendeu foi ver a Deus como pai. Então, presta atenção. Para ser povo de Deus, a primeira experiência que nós temos que ter é ver Deus como pai. Pai. Ele é o seu pai. Ele é Deus do universo, mas ele é o seu pai. Amém? Significa aprender que tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Então, quando eu digo tudo, presta bastante atenção, né? Não estou dizendo doença, não estou dizendo acidente, porque isso vem de quem? Vem do maligno. Entende isso? Quando conhecemos a Deus como Pai, naturalmente a iniciativa humana se vai. Sempre que nós nos envolvemos em algo, temos que perguntar: foi Deus quem iniciou? Então, lembra sempre disso. Busque ouvir a direção do seu pai. Você é pai aqui, eu sei que tem alguns irmãos que estão me ouvindo aqui que você é pai. E alguns serão pai. E a principal característica do pai, e obviamente eu falo de um pai saudável, ele quer o bem do seu filho. E o pai é aquele que tem a experiência. Então, antes de qualquer coisa, de envolvermos em qualquer coisa, deveríamos
focar em saber do nosso Pai, seguir a direção do nosso Pai. Sabe, Abraão não iniciou coisa nenhuma, ele simplesmente foi guiado. Foi Deus que foi lá em Harã, lá na terra onde ele estava, e chamou ele. Foi Deus quem trouxe ele do rio, do outro lado do rio Eufrates, foi Deus que chamou. Não foi Abraão que foi voluntariamente para a terra que mana leite e mel, foi Deus que o chamou. Eu louvo a Deus porque Abraão decidiu escutar, decidiu ser guiado. Então, quando ele foi chamado, nem sabia para onde que ele ia. Então, imagina só, Deus fala para você, arruma suas malas. Aí tá bom. Para onde, senhor? Não, arruma as malas primeiro que depois eu te mostro. Abraão então arruma a mala. Abraão chega para sua mulher e fala: Sarai, é o seguinte, arruma as malas que nós vamos sair. Nós vamos partir. Para onde? Não, não sei ainda não. Deus vai falar. Então presta atenção. Foi Deus que começou tudo isso. Foi Deus que chamou. Foi Deus que estava guiando ele. Então, até mesmo o filho de Abraão foi dado por Deus. Abraão não tinha iniciativa em nada. Percebe? Naturalmente falando, ele não podia ter filhos, já pela sua idade e porque a sua esposa também era estéril. Então nós vimos que até o próprio filho de Abraão foi gerado pelo Senhor. Então, Abraão conheceu Deus como pai. Esse tipo de conhecimento não é doutrinário, é um conhecimento no qual se é levado a confessar: Deus, eu não sou a fonte. Sabe, você é capaz de dizer isso aí? Você é capaz de declarar isso na sua vida? Senhor, eu não sou a fonte, eu não sou originador de coisa nenhuma. Tu és a fonte na minha vida, tu és a minha direção, tu és o meu caminho. Sabe? Por quê? Porque isso é reconhecer que você tem um pai, que é ele que guia a sua vida. Se não temos a experiência de Abraão, não podemos ser povo de Deus. Então, a primeira lição que nós temos de aprender é que nada podemos fazer e que tudo dependemos do Pai. Ele é o Pai, ele é o iniciador de coisa nenhuma. Então, se Deus não move, você não move. Vocês vão estudar o livro de Êxodo e você vai perceber isso claramente. A Bíblia diz que o povo montava o arraial. Se a nuvem se movesse, que a nuvem representava a manifestação da presença de Deus no meio do povo, se a nuvem movia, o povo também movia. Se a nuvem parava, o povo também parava. Por quê? Porque esse era um sinal claro de dependência de Deus, de ser guiado por Deus, de depender de Deus para ser guiado. A iniciativa, o iniciador de todas as coisas deve ser o Pai. Não tome iniciativas próprias. Pastor, de forma prática, como que eu faço isso? Então, antes de qualquer coisa, pergunte para Deus. Siga a direção do Senhor. Ore. Leia a palavra, medite. Você está precisando de uma direção? Me lembro que quando estava aí, né? Estava com os irmãos abençoados aí. Não, pastor, eu estou pensando em abrir esse empreendimento, fazer isso aqui, tal. Já havia até um lote ali. Eu acho que a gente poderia fazer um campo e não sei mais o quê. Sabe? Fazer planos é maravilhoso. Você tem que sonhar, você tem que fazer planos mesmo. Mas lembra, antes de executar, pergunta para Deus. Senhor, é isso que o senhor tem? É isso que o senhor quer? Sabe, irmãos, eu posso falar um pouco de mim. Eu tenho vivido dias assim que eu tô decidido, eu não quero ficar tomando iniciativa de nada, fazer escolha de mim mesmo, eu quero conhecer a direção de Deus. Eu quero saber o que meu pai tem para mim, é para lá que eu quero ir. Então, nesses dias eu tenho focado meu coração para isso, para ouvir, para ser direcionado, sabe, para não sair fazendo coisas e um monte de coisa, mas que nada foi iniciativa do pai. Isso é a característica de alguém que é do povo de Deus. Ele segue o Pai. Amém? Você pode falar para a pessoa que está do seu lado? Fala, siga a direção do Pai. Amém? E aí, nós temos o outro, que é Isaac. Gálatas capítulo 4 diz que Isaac é o filho da promessa. Olha só. Lembra que eu falei para você que Deus, ele é fiel à sua palavra? Se Deus é fiel à sua palavra, ele vai se cumprir. Então, Deus havia falado para Abraão que ele teria uma descendência. E Deus cumpriu. Não foi Ismael. Por quê? Porque o Ismael é fruto de Abraão
com Agar, com a serva. Mas não foi iniciativa de Deus, foi iniciativa humana, da própria carne, do próprio entendimento. Sabe? Nós vamos falar disso um pouco mais na frente, mas certamente você já está lendo o livro de Gênesis também, até porque essa semana você tem que terminar de ler. Então, olha só, você deve ter percebido que Ismael é fruto natural. É Sara que dá uma ideia para Abraão, que entende que isso pode ser bom, deita com Agar e tem Ismael. Mas tudo iniciativa do homem. Não foi iniciativa de Deus. Mas Isaac não. Isaac veio na dependência do Senhor. Se não fosse Deus para fazer, uma mulher com 90 anos e um senhor de 99 anos, eles não poderiam ter filhos mais. Mas o Senhor cumpre a sua promessa. Então não era como seu pai Abraão, que fora chamado de Ur dos Caldeus como pioneiro. Não era como Jacó, que passou por muitos tratamentos de Deus. Toda a vida de Isaac foi uma vida de desfrute da herança do seu pai. Então a gente até costuma dizer, né, quando a gente lê aqui o livro de Gênesis, você vê que a história de Abraão é uma história cheia de mover, uma história cheia de altos e baixos, de muitas coisas que ele faz. A Jacó também é a mesma coisa. Jacó engana seu irmão e foge, e depois encontra com ele de novo e luta com o anjo. Então você vê, daqui a pouco a gente vai falar de Jacó. Mas quando se lê a respeito de Isaac, Isaac não fez nada. Isaac desfrutou da herança do seu pai. Sabe? A verdade é que Isaac cavou poços. Aí você vai falar, pastor, mas a Bíblia diz, lá em Gênesis 26, diz que ele cavou poços. Na verdade, ele desentulhou os poços do seu pai. Então, uma coisa, não sei se você já cavou um poço, uma coisa é cavar um poço. Outra coisa é desentulhar os poços, que é muito mais fácil. Então, foi isso que ele fez. Então, a lição de Isaac, ele nos ensina que nada temos além, olha só, que nada temos além daquilo que herdamos do nosso pai. Então, temos que aprender a viver como herdeiros. Como herdeiros. E aí você pode pensar, pastor, mas eu tenho uma herança? Tem. Por quê? Porque você é filho. A Bíblia diz, João 12, todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Entende isso? Não que nasceram segundo a própria vontade, mas segundo a vontade de Deus. Então você é filho segundo a vontade de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Amém? Então você é um herdeiro do que? Das promessas de Deus, de tudo aquilo que Deus está fazendo. Percebe isso? Você é um filho muito amado e você pode desfrutar de uma vida abençoada. Amém? É impossível ter a experiência de Isaac sem passar pela experiência de Abraão. Aos olhos de Deus, somos apenas aqueles que recebem. O princípio de receber é o princípio de Isaac. Meu pastor aqui, o pastor Marcos da Cruz, ele é engraçado. Às vezes a gente conversa e fala, não, realmente eu sou o Isaac mesmo, porque eu só desfruto. Quando ele diz isso, ele está falando: olha, eu sei que de mim mesmo eu não posso coisa nenhuma, eu não tenho capacidade em mim mesmo, e o que eu tenho e vou ter é tudo pela graça de Deus mesmo, porque eu sou filho. E ele está certo. Sabe? Quando você reconhece que você tem um pai, que você depende dele para todas as coisas, aí você assume a postura de filho. Aí eu sou filho. Adiante, nós temos Jacó. Quem foi Jacó? Então, olha só. Jacó nos mostra a atividade da carne e o poder da alma. Devemos reconhecer que o princípio de Jacó está em nós. A nossa vida natural ainda está presente e tenta nos controlar. Se podemos ou não seguir o caminho do pai ou recebermos a herança do filho, tudo depende se aceitamos ou não a disciplina do Espírito Santo. Então, se você lembrar de Jacó, Jacó aponta para essa transformação. Esse processo de transformação que ainda nós estamos ainda. Sabe, a sua alma está sendo transformada. Então Deus está trabalhando no seu caráter, Deus está trabalhando, sabe, na sua personalidade, nos seus princípios, Deus está trabalhando na sua vida. A característica predominante de Jacó era a sua esperteza. Ele podia enganar a qualquer um. Então, se você se lembra da história,
sabe? Ele se passou pelo seu irmão para enganar seu pai, para ser abençoado. Então, ele tem todo isso que nós podemos dizer, né? Que está caracterizado no seu nome, porque Jacó significa usurpador, mentiroso. Então, o Jacó mostra esse trabalhar do espírito. Quando ele vai lutar com o anjo, né, lá no Val de Jaboque, se não me engano, Gênesis 34, ele vai lutar com o anjo e a Bíblia diz que ele foi desconjuntado. Deus tocou na coxa dele ali e ele foi transformado. Ele foi mudado de Jacó para Israel. E essa é a obra de transformação do Espírito. Então, Jacó nos fala, perdão, Abraão nos fala sobre o pai, Isaac nos fala do filho e Jacó nos fala do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo em nós. Não que Jacó seja o Espírito Santo, mas as suas experiências representam a obra do Espírito. A história de Jacó tipifica a disciplina do Espírito. Ele segurou o calcanhar do seu irmão quando foi nascer, né? Você deve se lembrar da história. E ainda assim nasceu depois dele. Enganou seu irmão com a sopa de lentilha por causa da bênção, da primogenitura, mas ele é quem teve que fugir de casa. Então você percebe o quanto Jacó está envolvido aqui, quantos problemas ele teve que lidar? Recebeu a bênção no lugar do seu irmão, mas foi ele que se tornou um andarilho. Quando ele foi morar com Labão, você lembra, né? Labão, o sogro dele, que era mais esperto do que Jacó, pensa um cara também espertinho. Labão, ele tipifica isso. Aqueles que querem ser espertos, né? Espertos na carne. Quando foi morar com Labão, Jacó queria casar-se com Raquel, mas teve que se casar primeiro com Lia. Por 20 anos, o calor o consumiu dia a dia, geadas, de noite, de dia. Por quê? Porque era alguém errante pelo mundo. Teve que trabalhar, sabe, 14 anos para casar-se com a mulher que ele queria. Então você percebe que a vida de Jacó é uma vida de tratamento do Espírito. As suas experiências foram a disciplina do Espírito Santo. Em Peniel, Jacó aprendeu a lição mais importante da sua vida. Quando estava face a face com Deus, o Senhor lhe tocou na articulação da coxa esquerda e Jacó se transformou em manco. Por quê? Porque você sabe, a coxa é o maior músculo que nós temos e simboliza o quê? A força, o vigor. E Deus teve que tocar lá para quê? Para mostrar que a verdadeira força do homem não está na sua carne, na sua capacidade humana, mas está no Senhor. Entende isso? É isso que você precisa compreender. Então, isso significa que Deus tocou na parte mais forte da sua vida natural. Antes de ser manco era Jacó, mas depois de ser manco se tornou o quê? Israel. Então, é a vida da transformação. Daquele dia em diante, ele não mais era um suplantador, um enganador, mas alguém que foi transformado. Jacó foi tratado por Deus na sua esperteza. Derramou muitas lágrimas, certamente, muita força natural, mas Deus precisou ali ir tratar. Então, o povo de Deus é um povo que é tratado pelo Espírito. É um povo que reconhece Deus como Pai, desfruta da herança como Isaac, mas que é tratado e transformado pelo Espírito Santo, a não confiar em si mesmo. Amém, irmãos? E para encerrarmos hoje, quero só falar dessa conclusão com você. Abraão nos mostra o Pai, mostra que tudo vem de Deus e que não podemos ter nada por nós mesmos. O Novo Testamento vai dizer que tudo que nós recebemos vem lá do alto, do Pai das luzes. Ou seja, recebemos como filho. Isaac nos mostra o filho. Entendemos que recebemos tudo como herança pela graça mediante a fé, pelo simples fato de sermos filhos. E Jacó nos mostra essa transformação por meio da obra do Espírito Santo. Sabe? Por meio da oração, por meio do jejum, por tudo aquilo que nós chamamos de disciplinas espirituais. Nós podemos ser transformados e mudados pelo poder de Deus. Sabe, queridos? Então, lembra disso. Você precisa ter essas três experiências de Abraão, Isaque e Jacó na sua vida. Amém? Quero dizer para você, caso você tenha alguma dúvida, me mande lá. Eu estou me organizando aqui com o tempo para poder responder. Se você quiser deixar também um comentário no vídeo, depois eu posso responder também aos irmãos. Amém? Então, ficamos por aqui.
Deus abençoe você e até a nossa aula de amanhã, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe você. Tenha uma noite, uma tarde abençoada, em nome de Jesus.